Olá, querido. Olá, querida. Você é muito bem-vinda aqui no canal. Nós estudamos a lição da Escola Sabatina deste trimestre, que é bastante importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas, acima de tudo, para nós compreendermos por que nós somos cristãos, por que aguardamos o advento de Cristo. E a lição desta semana tem como título Passagens Bíblicas Controversas. Lição do número 9. E o texto-chave para esta lição está no livro de João, capítulo 5, verso 39, que nos diz: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São palavras de Cristo. E esta semana nós vamos estudar alguns capítulos, ou melhor dizendo, alguns textos bíblicos que parecem serem controversos e parecem ser bem difíceis de compreender. Até mesmo Pedro, falando em relação ao Paulo, ele diz que existem alguns pontos difíceis de compreender nas passagens de Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas. E na lição de domingo, saltando rapidamente, vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro, que nós encontramos no capítulo 16, versos 19 a 31. Nós conhecemos bem claro esta parábola. Parece bem controversa. Quando nós estudamos que os estados dos mortos, nós compreendemos que os mortos nada sabem. Mas, quando vamos para este capítulo, pregado por próprio Cristo, e nos mostram que Jesus apresenta um diálogo entre alguém que está no céu, supostamente está no seio de Abraão, e alguém que está no inferno. Mas como compreender esse texto? Há uma outra passagem que não encontramos em 1 de Pedro, que Pedro diz que Cristo, quando morreu, desceu à sepultura e foi pregar, foi dar evangelho aos antediluvianos. E um outro texto mais avante, em Apocalipse, capítulo 6, aborda-nos a questão de que existem almas debaixo do altar no céu, clamando por vingança. Não saia daqui. Vamos estudar estes textos e procuremos compreender o que a Bíblia, o que Deus realmente quis transmitir ao seu povo. Pegue a sua Bíblia, preste atenção e vamos estudar. Começando por Lucas capítulo 16. Uma parábola sobre o homem rico e o pobre Lázaro. Embora alguns afirmam que essa parábola seja uma descrição literal da vida após a morte, um estudo mais aprofundado do contexto demonstra que Jesus a usou para mostrar que ser rico não garante o céu, para também chamar as pessoas à obediência às Escrituras. Conforme o relato de Lucas 23, 43, a tradução que nós conhecemos sobre a descrição apresentada de Cristo na cruz em relação àquele ladrão, apresenta um texto que é bastante intrigante. Sabem? Em contrapartida, esse texto diz que o ladrão na cruz estaria com Jesus no céu naquele mesmo dia. Mas será que é mesmo assim? Em verdade, lhe digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando comparado com outras passagens nas quais Jesus disse que ainda não havia subido ao Pai, no dia da sua ressurreição, quando Maria Madalena se atira aos seus pés para o adorar, ele diz: não me detenhas, ainda não subi ao Pai, ainda não fui glorificado. Mas espera aí, como que ele, depois de ressuscitado, não
permitiu, entre aspas, ser tocado por Maria e garante o céu ao ladrão da cruz? Outro texto parece polêmico. Como compreender? E com a sua declaração de que estaremos com ele depois que ele voltar, deixa mais claro que existe uma controvérsia. Então, Jesus, como compreendemos, Pai do céu? Como compreender esse texto? Precisamos focar um pouco mais, precisamos gastar um pouco de tempo para compreendermos estas passagens. Em vez disso, o ladrão estará no céu após a ressurreição. Fica simples pensar assim. Assim, é uma tradução mais correta, a frase inteira deixa isto claro. Em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. É mais fácil nós aceitarmos Cristo a dizer, estarás comigo no paraíso, mas eu te digo hoje que estarás, do que nós pensarmos que Jesus e o ladrão estariam logo no paraíso, porque Jesus ainda teve que passar dias no sepulcro. Certo? Então fica evidente que nós precisamos compreender, claro, estas passagens à luz de outros textos que mostram claramente que o estado dos mortos, ou mesmo algumas traduções, parece omitir ou parece acrescentar algo que a própria Bíblia não está a apresentar. No livro de Filipenses, capítulo 1, versos 21 a 24 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo disse que tem o desejo de estar com Cristo, mas simplesmente não inclui o tempo decorrido entre a sua morte e sua ressurreição. Um outro aspecto que nós encontramos em relação à pregação, que quando o apóstolo Pedro diz que Cristo deixou a sepultura e pregou aos antediluvianos, não significa que Jesus pessoalmente, numa ou através do Espírito Santo, anunciou a mensagem aos antediluvianos, no inferno, aqueles que eram desobedientes, mas fica claro perceber que o texto mostra que Cristo, através de Noé, pregou, advertiu o povo desobediente a entrarem na arca, mas que apenas 8 almas foram salvas. E todo o restante do povo do mundo naquele tempo pereceu. O texto de Apocalipse 6, 9 a 11, as almas dos mártires que clamam por justiça sob o altar de holocaustos, não se referem a almas literais. Elas são um símbolo daqueles que foram assassinados por sua fidelidade a Deus. Examinemos um pouco mais e aprofundemos para que possamos compreender. Bem, começando por rico e o Lázaro. Jesus contou a história do rico e Lázaro para demonstrar a seriedade de nossas escolhas enquanto estamos vivos. Ele não contou essa história para nos dar informações sobre a vida após a morte. Aquele a quem escolhemos dedicar a nossa lealdade enquanto vivemos, seja Cristo ou não pode ser mudado após a morte. Isso está bem claro quando nós comparamos com o texto de Hebreus capítulo 9, verso 27. Além disso, a parábola aponta que se uma pessoa não dá valor aos ensinos das Escrituras, mesmo que alguém voltasse dos mortos, não a convenceria a crer. Em outras palavras, se uma pessoa tem acesso às Escrituras e ainda assim não harmoniza seu comportamento com os ensinos da Palavra de Deus, se alguém viesse a ela com a notícia de um inferno terrível, ainda assim esta pessoa
não faria nenhuma diferença. A sua vida não mudaria. Jesus deixou claro que ou uma pessoa tem um coração aberto para Deus ou um coração endurecido. E é apenas a atitude desta pessoa ou a brandura de um coração para com Deus que leva ao arrependimento e uma vida transformada. Se ela mudar de vida, Deus atuará na sua vida e vai levá-la a uma transformação e ela estará apta para encontrar com o Senhor quando regressar. Caso contrário, ela, ao recusar a vontade de Deus, ela se candidata para o lago de enxofre que arderá no final de 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Não temos desculpa porque todos precisamos das Escrituras que nos falam sobre Deus. Nada no contexto dessa parábola sugere que Jesus estivesse lidando com o estado dos mortos. Em vez disso, na passagem anterior, ele estava pregando sobre egoísmo, lucro desonesto e mordomia cristã, principalmente a respeito de manuseio do dinheiro. Então, ele passou para a história do homem rico e Lázaro, enfatizando que a riqueza não garante uma eternidade feliz no céu. Em outras palavras, a vida eterna tem a ver com a aceitação da obra salvífica de Cristo em nosso favor. Moisés e os profetas apontavam para o Messias. Alguns protestam que essa história não deveria ser chamada de parábola, pois começa com a frase: havia um certo homem, um certo rico, em vez de especificar ou de detalhar que é uma parábola. Mas o argumento não se sustenta porque há outras parábolas que começam do mesmo modo, como a anterior que começa com a mesma frase, certo homem rico. Os detalhes da história também refutam a ideia de que ela seja uma descrição literal de um inferno em chamas. Em primeiro lugar, seria impossível para alguém que é queimado vivo sentir o frescor, tendo a língua resfriada por um dedo mergulhado em água. Além disso, a circunstância ou curta distância, aliás, entre o céu e o inferno, tornaria impossível a qualquer pessoa desfrutar seu tempo no céu, se pudesse, a qualquer momento, conversar com um ente querido bem ao seu lado que está queimando pela eternidade. Então, a promessa do livro do Apocalipse de que não haverá mais dor, tristeza e lágrima no céu nunca seria cumprido. Como poderia cumprir essas passagens, tendo em conta que alguém está no céu, vendo a sua família queimando? Mas que regozijo ela teria, que bálsamo teria ela vendo seu familiar queimando? E depois mantendo o diálogo entre elas. Que céu é esse? E que inferno é esse? E eu perguntaria, mas que Deus é esse? Vamos avançar. Podemos ser gratos pelo fato de que essa parábola não representa a realidade. Louvado seja Deus. Servimos a um Deus que não tortura ninguém para todo sempre. Essa deve ser a nossa realidade. Amém, queridos? Vamos avançar. Chegamos ao tempo de que devemos parar e meditar. Será que existe realmente almas debaixo do altar de Deus no céu? Bem, dadas as referências, o morto e o sangue apresentado em Apocalipse 6, versos 9 a 11, o altar em vista nessa passagem é o altar do holocausto, em vez do altar do incenso. Como o sangue dos animais era derramado sobre o altar, o sangue dos santos foi, então, simbolicamente oferecido a Deus como sacrifício.
Os santos debaixo do altar haviam morrido por causa de seu testemunho fiel do Evangelho. Embora seja uma tragédia, sua morte também é um triunfo, pois morreram em Cristo. As almas clamavam não por vingança, mas por justiça legal. É pedido a Deus que conduza um processo legal que leve a um veredito que justificará seus santos mártires. Queridos, essas passagens elas estão em harmonia com todos os textos que nós já vimos sobre o estado dos mortos. Os santos foram perseguidos injustamente e morreram porque foram fiéis. E Deus aceitou a entrega dessas almas quando vivas. E então elas esperam em Deus, mas no estado inconsciente. Elas morreram aguardando a bem-aventurança. Então, textos como este são claros para a nossa compreensão, mas precisamos buscar. Há várias razões pelas quais estes santos não devem ser vistos como almas literais que clamam a Deus, mas como uma representação simbólica do sangue dos santos que clamam por justiça. Primeiro aspecto, é significativo que o altar do holocausto estivesse localizado no pátio externo do templo, porque não faz sentido eles que estejam debaixo do altar de Deus. Este é o simbolismo que nós precisamos compreender. Se era um sangue dos mártires, era derramado fora e não dentro do altar. Em segundo lugar, depois dos santos receberem vestes brancas, que representam a justiça de Cristo, foi pedido a eles que repousassem ainda por um pouco tempo, até que o número total dos seus conservos, seus irmãos e irmãs, fossem mortos exatamente como eles haviam. Literalmente, eles são instruídos a descansar um pouco ainda. A palavra para descansar aqui é traduzida como parar ou até mesmo morrer. Também é usado em Apocalipse 14, verso 13, que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse grupo aparece novamente quando são trazidos de volta à vida na segunda vinda de Cristo. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está claro que, nesse ponto, eles voltam à vida. Eles ainda não eram almas, espíritos viventes, ou essa afirmação seria desnecessária. Assim, a descrição de seu repouso por um pouco mais de tempo, quando combinado com a ideia do sono, usada em toda a Bíblia para a morte, leva o leitor a entender que os santos decapitados deveriam permanecer em seus túmulos um pouco mais, isto é, até a segunda vinda de Cristo. É claro esses textos quando nós comparamos com outras passagens. Mas vamos agora estudar um pouco sobre a questão de Cristo dizer para o ladrão da cruz: estarás comigo no paraíso. Como compreender este texto? É bem claro, se Cristo ainda não tinha descido à sepultura, como iria garantir alguém estar no céu com ele naquele mesmo dia? Se o sinal do profeta Jonas garante Cristo descansa na sepultura até o terceiro dia que ressuscitasse, como garantiria ele estar naquele mesmo dia no paraíso?
Em contrapartida, quando ele diz para Maria Madalena: não me detens, porque ainda não fui glorificado, ainda não subi a meu Pai, ainda não vi do meu Pai que o sacrifício está aceito. Então, fica bem claro que a promessa é para depois da ressurreição. Depois. É bem claro esse texto para nós que acreditamos na segunda vinda de Cristo, que acreditamos que os mortos nada sabem. E quando nós focamos um pouco mais sobre a descrição que o Pedro dá ali sobre aqueles espíritos que receberam a mensagem de Cristo, comparado com a pregação que Noé fez, fica claro entender que quem pregou em nome de Cristo foi Noé e não foi o próprio Cristo pregando aos antediluvianos, porque na sepultura os mortos não sabem nada, não podem louvar. E outra coisa, não existe ligação entre o céu e o inferno. Como vimos na parábola do rico e do Lázaro, nós podemos apresentar esse mesmo texto ou uni-lo a esse texto de 1 de Pedro, que Cristo desceu ao inferno e pregou ali a espíritos que viveram na desobediência. Uma coisa que é clara, que nós, enquanto estamos vivos, nós decidimos o nosso destino. Não há uma segunda chance. Por isso, queridos irmãos, querido amigo, querido ouvinte, enquanto estamos vivos, podemos fazer a nossa escolha. Podemos decidir se entregamos a Deus ou se entregamos aos nossos prazeres, às nossas próprias vontades. Deus nos chama para nós entregarmos a nossa vida a Ele hoje e não amanhã. E o texto de Apocalipse diz: se ouvirem a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Querido, hoje é dia de tomarmos a nossa decisão. Espero que essas passagens, parecendo contraditórias, estejam agora bem claras a você que tinha dúvidas sobre esses textos. Se você compreendeu, digite aqui no comentário. E se não compreendeu ainda, também digite: quero mais estudo sobre esses textos. Que Deus te abençoe. Amém?